A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe neste dia, que Deus derrame sobre a sua graça, na sua vida, a graça do Senhor sobre a sua vida, que te encha da presença dEle. Amados e queridos irmãos, eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma palavra forte, uma palavra interessante, uma palavra de consolo e fortalecimento. Esses 3 a 4 dias eu tive um sonho e todas as vezes que eu tenho algo, recebo algo que é algo de Deus, ele fica no meu coração. Sabe quando você tem algo bom, algo gostoso que aconteceu em você, que às vezes você não lembra o que é, mas sabe que tem algo, que o teu coração está alegre? Pois é assim que acontece comigo. E é uma coisa simples que tem um significado muito lindo, algo muito importante. E o que eu achei interessante neste sonho foi que eu estava acordada. Eu levanto às 5h30, porque abre a janela aqui do meu quarto, e a janela é uma janela de vidro grande, e eu deixo a cortina afastada para que quando a claridade chegue, eu me desperte logo, para me preparar para fazer as orações de manhã. E então, amado irmão, eu tinha levantado, se eu não me engano, fui ao banheiro e voltei e deitei ali. E ouvindo o canto dos passarinhos, né, que aqui tem algumas árvores, tem umas árvores aqui perto, eles cantam, acordam de manhã, quando acordam de manhã eles cantando, voando, alegre. E eu estava ali ouvindo aquele canto. E é algo tão simples que acontece, assim, um sonho, algo bem profundo, porque eu fiquei analisando que mesmo sendo tão simples, teve um significado muito grande. E você vai entender. Eu peço em nome de Jesus que você compartilhe este vídeo, compartilhe, apresente aos seus familiares, seus amigos. Às vezes, irmãos, as pessoas, elas precisam de ouvir uma palavra de incentivo e o Espírito Santo, ele usa essas palavras como sementes. Você pode não sentir algo profundo, né? No momento, mas você vai ver que tem horas que você ouve uma palavra tão simples e aquela palavra vem carregada da presença de Deus. E muitas das vezes não é nós o que estamos falando, mas é as pessoas que vão ouvir que Deus está ali, o Espírito Santo vai usando aquelas sementes. E eu creio que este sonho ou esta revelação veio para nos despertar. Algo bem interessante, algo profundo, e o meu coração até hoje está sentindo alegria. Você vai entender. É bem simples, mas é algo bem profundo. Antes disso, amados e queridos irmãos, eu gostaria de ler aqui que fala sobre a parábola das 10 virgens, para que você entenda. E o reino dos céus está aqui. Deixa eu ler aqui o capítulo, o versículo. Está aqui, ó, o capítulo. Essa parábola se encontra em Mateus 25. Mateus 25, que diz aqui, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima. Saíam para o encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam a sua candeia. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando.
E elas responderam: não, pois pode sequer não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ela para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas a, ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Queridos e amados irmãos, muitas das vezes nós nos deparamos com situações que a gente pode até achar que não tem nada de Deus ali ou nada de especial. Foi assim que aconteceu com Jesus. Quando Jesus nasceu ali naquela estrebaria, Jesus, filho de um carpinteiro, a sua mãe era uma mulher tão simples e eles não tinham tanta condição, eles trabalhavam. A profissão que Jesus exerceu era carpinteiro. Então, as pessoas olhavam para Jesus e acabavam desprezando por causa da sua simplicidade, mas era o próprio Deus ali em forma humana. E o Senhor Jesus usava as parábolas, as situações do dia a dia para explicar o reino dos céus, para trazer um entendimento aprofundado para nós. Usava como os agricultores faziam, como cuidava das ovelhas, e era assim. E de forma que até hoje Deus usa dessa forma para falar conosco. E é por isso que eu quero contar este sonho, que foi bem interessante, que eu já tinha levantado pela manhã e deixo a porta de vidro somente, que tem duas, a janela, né? Tem a janela de ferro e uma de vidro, e eu gosto de deixar só na de vidro para clarear. E eu deitei ali, estava escutando um fundo musical ali, um louvor, e quando de repente eu me encontrei em uma rua, sabe aquelas ruas que você entra e não tem saída, só tem entradas, que tem aquela assim, que tem ao redor tudinho, só casas, aí você vai até no final, tem que voltar, dar a volta para sair daquela rua. Pois é, e era assim, e eu me encontrava na frente de uma casa, e enquanto eu estava na frente da casa, tinha uma senhora que estava do meu lado direito, e entrou um carro. Quando esse carro entrou, esse carro ficou numa casa na frente, na nossa frente, e entrou e veio assim, como se fosse para dar a volta na garagem. Quando ficou de frente, era um carro prata, é aquele carro caro, né? Aquele Range Rover, né? Acredito que os irmãos sabem qual é. E de repente, quando aquele carro ficou de confronto a nós e ele estava com o lado do porta-mala, né? Então eu ouvi alguns disparos como se fosse tiro, e eu olhava e via o vidro cair. Eu via assim os vidros, as vidraças do carro, assim, os vidros do para-brisa, né? Mas aquele de trás estava sendo assim as balas. Mas o que eu achei interessante é que nós estávamos na frente do carro praticamente, eu e a senhora olhava para o outro lado e ela não percebia que nós estávamos ali como se fosse no meio de um tiroteio. E as balas passavam e a pegavam no carro. E eu lembro que era como se nós estivéssemos esperando alguma encomenda. E eu lembro que a senhora abriu a porta e quando ela se espantou foi pelo vidro caindo. E o motorista lá na frente, o motorista estava atingido no braço, no ombro, e caiu pedindo socorro. Só que nós estávamos na frente.
E parecia, irmãos, que as balas acabavam atravessando e nós não éramos atingidos. E o que eu achei mais interessante foi eu ouvir a voz, uma voz, né, conhecida, que eu conheço a voz do Senhor. Ele fala lá em João que as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas também são conhecidas dele. E então, quando aquele motorista caiu no chão e eu fiquei olhando de onde tinha vindo, para de onde tinha vindo aqueles tiros, quando eu ouvi a voz disse assim: é necessário ter reserva, que o meu povo tenha reserva da minha presença. E eu entendi naquele momento, irmãos, eu entendi que naquele momento o Senhor estava falando, principalmente pelo que está por vir, por muitas situações complicadas que o mundo está passando e irão passar. Mas é necessário, eu entendi o que o Senhor falou, eu entendi o que aconteceu, como está escrito no Salmo 91, no versículo 7, 8 e 9, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. E quando a voz falava comigo, ela disse: é necessário que o mundo entenda, o povo, meus filhos entendam que eles têm que ter reserva de mim para não ser atingido pelo que está acontecendo no mundo. Eu achei interessante que quando o rapaz saía do carro gritando, e a senhora estava do meu lado, e aquelas balas passaram por nós, irmãos. Ela passou por nós, assim, como na altura da cabeça, do ombro, só que nós duas, eu mais aquela senhora, conversando, nós fomos atingidos. Nós não fomos atingidos. Foi tão real aquilo, ouvir aquele disparo que chegou de uma forma assim que atravessou a lataria do carro e foi atingir o motorista lá na frente. E depois a voz diz: ó, necessário que tenham reserva de mim. É necessário que os meus filhos tenham reserva de mim para o que está vindo. E quando eu olhava, eu via a polícia chegando, as pessoas com as armas para cima, e não sabia de onde tinha vindo, mas eles não conseguiam entender que nós estávamos na frente do carro e as balas não tinham tocado em nós. Não tinham tocado. Mas não era porque a pessoa que estava atirando naquele carro, estava vindo atirando, mirou correto. Não. Eles não soube explicar por que nós estávamos na frente do tiroteio e nós não fomos atingidos. Isso não é nada mais do que uma revelação, não é nada mais do que um aviso que o Senhor está falando para nós. No Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviaram para o seu caminho tortuoso, leva-los o Senhor, com que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amado irmão, olha o que o Salmo 121 fala sobre a proteção que o Senhor dá àqueles que estão com Ele. O Senhor ele está em volta do seu povo, como um monte, a roda de Jerusalém.
Não permite que nada o toque no seu povo, que venha destruir o seu povo. E o Senhor diz lá no Salmo também, 91, que quando nós entramos na situação difícil, irmão, ele não diz, eu vou te defender. Não, ele diz, você entra, mas eu estou contigo. Deus nunca prometeu, Jesus nunca prometeu livrar ninguém da situação, as situações difíceis. Não, ele só prometeu que nós não estaríamos só. E nós precisamos dessa reserva. Nós precisamos desta reserva. Querido e amado irmão, Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo que nos capacita, consola, protege. Todo aquele que é salvo em Cristo deve se esforçar em buscar os dons do Espírito Santo, buscar a proteção de Deus, buscar reserva. O Espírito Santo nos edifica, guia, instrui, nos defende, cura da vida. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já habita em você. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo gera bons frutos. Busque mais ao Senhor, ore mais, medite na sua palavra, faça o bem sem olhar quem você está fazendo. Querido e amado irmão, nós não sabemos a que hora o Senhor vai chegar, o dono o noivo vai chegar. Você vê que as virgens todas estavam lá. Eram todas virgens, só que umas, 5 eram prudentes e as outras não se importaram. E eu vejo esta visão, este sonho, como um aviso das 5 para as 5 virgens loucas, né? Porque quando elas não sabiam que horas o noivo ia, e tardou. E aí o que aconteceu? Elas se acomodaram. Nós não podemos nos acomodar. E quando eu ouvia o Senhor dizendo assim, que é necessário que o seu povo tenha reserva dele. E como nós conseguimos essa reserva? Estando preparado, assim como as 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas. É necessário que você se prepare. É necessário nós nos preparar para o que está por vir, amado irmão. E o Filho do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Filho dele, voltará aqui para buscar o seu povo. E não seja como as virgens. Olha, elas eram virgens. Elas estavam lá juntas com as outras. Elas, as insensatas, pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Elas tinham a candeia, estavam junto com as 5 prudentes, estava na hora que o noivo, ouviu-se o grito que o noivo estava chegando. Tem muitos crentes que estão indo para a igreja, estão lá, mas não tem reserva de Deus na sua vida. Não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue fazer nada. Mas não, eu sou crente, estou ali, estou indo uma vez por semana, estou devolvendo meu dízimo, eu dou oferta. E não interessa, você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Nós temos que ter esta reserva e estar preparado, porque não sabemos que hora o noivo vai chegar, mas sabemos que ele vai. Muitas das vezes as pessoas servem ao Senhor e às vezes, amado irmão, elas ficam achando, não, que o Senhor vai me dar mais uma chance, porque eu sou fiel, que eu sou isso. Você tem que ter reserva. Se o Senhor chegar e encontrar com as lâmpadas, né, as cadeias sem óleo, como vai fazer? Você vai ficar. Quando é a meia-noite, viu o seu grito, o noivo se aproxima. Agora é o momento que estamos vivendo, meia-noite. E o noivo está se aproximando para buscar o seu povo. E então todas as virgens, todas acordaram. Elas estavam junto, as insensatas estavam junto com as prudentes. Você vê
Analisa que elas estavam juntas, tinham a candeia, elas tinham as lamparinas, elas estavam no mesmo lugar, mas não tinham óleo. Não tinha. E esta revelação, né, deste sonho, eu entendo que o Senhor dizendo assim, olha, tenha reserva de mim. E eu lembro, o que eu achei interessante, eu lembro que eu tinha um sentimento assim dentro do meu coração, que naquela rua aonde eu estava ali, né, era como se fosse um local tranquilo, mas eu ouvia os gritos, eu ouvia um movimento de buzina, de carro, tudo, e era uma situação perigosa, como se fosse, sabe, uma grande capital, um local muito perigoso. E o Senhor dizendo ali, através daquela situação, dizendo, tenham reserva de mim. É necessário que o meu povo tenha reserva, para quando as situações complicadas chegar e eu defendê-los, está aqui cuidando. Amado e querido irmão, nós precisamos ter reserva de Deus. Como está a sua lamparina? Como está a sua lamparina? Tem reserva? Tem óleo na sua botija? Está preparado para entrar? Para ceiar com o noivo? Tem muitas pessoas que mesmo confessando Jesus como Salvador, estão vazias. Estão vazias. Pessoas que não conseguem derramar uma lágrima quando vai orar, buscar o Senhor, porque não consegue nem falar. Tem muitos irmãos, muitas pessoas que mesmo sendo fiel, homens e mulheres de Deus, estão secos da presença de Deus. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas cheias. Nós precisamos estar preparados para esse grande momento. Querido e amado irmão, esta é uma palavra muito importante. E eu lembro que foi tão real assim aquele sonho, vendo aqueles vidros caírem, assim os tiros, assim, sabe, chegar, quebrar ali aquele vidro atrás assim do porta-mala ali, né? Tem um porta-mala e tem mais acima um pouquinho tem aquele vidro, ao ponto de varar as balas lá no motorista, e ele abriu a porta e caiu no chão lá pedindo socorro. E eu estava na frente desse carro, mas essa senhora, eu creio que era uma irmã, nós estávamos na frente e as balas não nos atingiam. E o interessante é que eu estava ali e ouvindo aqueles vidros caírem. E as balas passavam, mas não nos atingiam. E Deus está dizendo, tenham reserva de mim. Ele está falando para você, tenha reserva dele na sua vida. Esteja preparado para qualquer momento você sair deste mundo. Tenha um relacionamento mais profundo com o Senhor. Tenha compromisso com a sua palavra. Tenha compromisso quando o Senhor falar com você, você ouvir. Irmãos, tem muitas pessoas que passam necessidade, passam situações complicadas na vida, e o Senhor está falando com as pessoas. O Senhor está tentando ajudar as pessoas, mas elas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem reconhecer porque não tem reserva dele. Ore não só porque você está precisando. Ajude uma pessoa, não só porque você ajudar uma pessoa, amado irmão, também é responder às orações do Espírito Santo na vida das pessoas. Não vamos orar ao Senhor só porque estamos necessitados. Vamos orar porque nós necessitamos do relacionamento com Ele. Muitas das vezes, as pessoas, amados irmãos, elas não conseguem orar. Simplesmente está tudo tranquilo, está tudo bem, mas quando a situação complicada chega, elas não têm aquela intimidade, não sabem nem como orar, não sabem nem, não tem nada ali que os defenda. Por quê? Porque não estão alicerçadas no Senhor, porque não tem a reserva. Tem a reserva de Deus. Eu não sei o que pode estar acontecendo no mundo espiritual, no mundo,
no reino de Deus. Eu não sei o que está por vir, mas eu entendo que algo muito grande está por vir. E o Senhor está avisando a sua igreja: tenham reserva de mim. Coloque óleo nas suas botijas, se prepare para se encontrar com o noivo. E o que eu achei interessante, que ao me levantar, eu levantei, abri os meus olhos, sentei. Mas como assim? Naquele momento, quando é algo de Deus, se você recebe, irmão, te enche a tua alma, o teu coração. E eu fiquei com uns 3 dias, de 3 a 4 dias, pensando naquela revelação, pensando naquilo. Porque se você olhar para o mundo espiritual, para o mundo físico, você vai olhar, uma besteira, eu sonhei uma coisa qualquer. Não, mas quando você aceitou Jesus, a tua vida física, a nossa vida não é só física, a nossa vida também é espiritual. O nosso olhar não é mais só um olhar físico, mas um olhar no mundo espiritual. Nós olhamos de cima, o que isso significa? Deus está dizendo: tenham reserva. Tenham reserva. No momento, as coisas vão se complicar, como ele mesmo falou, que os sinais iam se multiplicar, coisas difíceis iam acontecer, mas se você tiver reserva de Deus na sua vida, você vai estar preparado. Você vai estar preparado. Como a gente já leu na palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que seja, amado irmão, como já falei para vocês, o Senhor nunca prometeu que a gente não ia passar por situações difíceis, tempo difícil. Ele só prometeu que não estaríamos só. Nós estaríamos com Ele. E Ele ainda disse: eu vou livrar vocês disso. Vou colocar em um alto retiro. Por quê? Porque você conhece meu nome, sabe quem sou eu. Tenham reserva de Deus. Tenham reserva. Orem. Sabe aquela palavra que diz lá em Provérbios, acho que é capítulo 8, versículo 14? Mais ou menos, acho que 17, que fala que buscai ao Senhor. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Pois é. Quando você ama o Senhor, busca o Senhor, Ele vem ao teu encontro. E a madrugada é antes que venham as situações complicadas, difíceis. Aí Ele vem. Nós vamos buscar o Senhor antes dos dias maus. Tenham reserva de mim. Tenham reserva. É como se eu escutasse Deus falando assim: filho, diga para os meus filhos terem reserva de azeite na botija, para que eles, no momento que as situações ficarem complicadas, eles tenham aquele azeite, ter aquela unção, a qual vai sustentar para que eles possam passar por tudo isso. Nós precisamos ter reserva de Deus na nossa vida. Não precisamos ser aqueles crentes, sabe, aquele crente que só vai na igreja quando está necessitado, ou só ora quando as coisas estão apertadas, quando ali parece que o mal já aconteceu. Aí você vai orar para quê? Você vai orar: oh Senhor, me perdoa, as coisas já aconteceram. Ainda que o Senhor te dê te livre, mas o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, que ele diz assim: livrai-nos do mal. Né? Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou como devemos orar, como devemos estar ligado com o Senhor constantemente. Então, amado irmão, eu acredito que seja por aquilo que está por vir, aquilo que está por vir na terra, o Senhor está avisando o seu povo para que tenha a reserva dele, para que no momento difícil, de situações complicadas, ele está preparado para passar. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus nessa hora, lhe dando graça pela oportunidade. Pai amado, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ensine a buscar mais o Senhor, ter reserva do Senhor em nossas vidas.
Pai amado, não quero te adorar, te servir só pelo comer, só pela comida, pelo calçado, pela vestir, mas é porque eu te amo, necessito de ti, o teu povo necessita. Nos ensine a buscar mais do Senhor, nos ensine, Pai, a ter reserva do Senhor na nossa vida. Pai, para que nós possamos agir igualmente aquelas 5 virgens prudentes, para que nós possamos ter reserva, do que no momento que o Senhor estiver, para que nós possamos ter esse encontro contigo, nós ter azeite na nossas candeias, na nossa lamparina, em nome de Jesus. Nos ajude. Olha para este homem, para esta mulher que há quanto tempo não tem condições, Senhor, de estar orando, não tem mais força para estar orando, jejuando, buscando a Tua presença. Quanto tempo este homem ou esta mulher não consegue mais orar, não consegue mais falar contigo. Nós te pedimos, Senhor, desperta o teu povo, desperta aquele que está sem reserva de ti na vida dele. Em nome de Jesus, nos ajude. Perdoe as nossas falhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajude a encontrar o caminho de volta para casa, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, é uma coisa tão simples, mas que se torna tão profundo. O meu coração se encheu e eu passei de 3 dias assim, mas uma coisa tão simples. É interessante que quando eu sentei na cama, eu ainda escutava os vidros do carro cair. E não era uma arma pequena, era uma arma grande, sabe, como se fosse fuzil, varanda, assim, os vidros do carro, assim, e aquelas balas passavam por entre mim e aquela senhora, mas não nos atingia. E o mais lindo foi que eu, ao ouvir a voz, disse assim: é necessário que meu povo, meus filhos, tenham reserva de mim. Ele estava dizendo, irmão, que nós precisamos estar nele, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, buscar ao Senhor. Vai ter momentos que as pessoas vão clamar e não vão ouvir o Senhor responder. Por isso nós precisamos entender a sua palavra, buscar em nome de Jesus enquanto nós podemos chegar até o Senhor. Amém? Peço em nome de Jesus que você compartilhe o vídeo, sabe? Compartilhe para alguns irmãos, conhecidos, que nós necessitamos. Tenha reserva dele. Esteja preparado para que no momento complicado nós termos a reserva para que ele possa nos defender e nos levantar de qualquer situações complicadas, difíceis. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe, irmão, assine o sininho aí quando chegar, colocar algum vídeo para que você seja informado em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.